Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Você sabia que pode estar sendo observado e monitorado nos locais onde anda, para onde você viaja, o que compra e até o que assiste pela internet? É que várias ferramentas do Google, do Facebook e do YouTube conseguem registrar o que você pesquisa, os locais por onde você passa e tudo que você curte ou não curte na internet, e até fora dela, contendo e colhendo informações contidas aqui no seu smartphone. E o pior é que muitas vezes você mesmo permitiu que elas fossem compartilhadas sem saber. A situação não é nova e voltou a ser discutida depois da descoberta que uma empresa de marketing político usou dados obtidos ilegalmente através de perfis do Facebook para influenciar eleitores indecisos na última eleição americana. E a pergunta que se faz é: onde isso pode parar? Corremos algum risco de ter nossos dados pessoais usados sem permissão? Essa invasão de privacidade pode influenciar as eleições no Brasil? Para conversar conosco sobre privacidade na internet, nós convidamos os professores Caio César Giannini, coordenador do curso de pós-graduação em Comunicação Digital da PUC Minas, e Wagner Meira, professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Até que ponto estamos seguros em compartilhar dados, fotos e informações na rede mundial de computadores? O Panorama já está no ar. Bom, muito obrigado, Caio, pela presença, muito obrigado, Wagner, também pela presença. Eu queria começar o programa com uma curiosidade que foi feita pela nossa equipe durante a pesquisa para esse programa. A gente foi usar essas ferramentas de acompanhamento, de monitoramento, a ferramenta de localização do Google, a das pesquisas do Facebook e do YouTube. E é uma coisa que, para nós que não tínhamos feito isso, foi de uma surpresa muito grande, de que praticamente tudo, os seus movimentos, o que você pesquisa, o que você faz na internet, fica lá registrado. Sendo que, conscientemente, eu particularmente nunca tinha dado esta autorização. Mas pelo que a gente conversou, você acaba dando essa autorização sem que você mesmo perceba ou se dê conta disso. É assim mesmo que acontece, Wagner? Isso é uma coisa usual? Quer dizer, hoje em dia as nossas informações estão colocadas na rede ali, mesmo sem a gente perceber? Quando você habilita esses aplicativos, em geral você autoriza. Então, por exemplo, toda vez que você, usando o celular, você tem um aplicativo que ele pergunta: posso usar a sua localização? Na verdade, ele usa aquela localização para te auxiliar em alguma tarefa e também ele acaba registrando todos os seus movimentos. Tá? Porque ele não tem como dizer: eu vou usar a sua localização seletivamente, ou ele nem se preocupa em fazer isso. Então, é uma realidade que a maioria dos usuários, ele tem um nível de monitorização das suas atividades muito maior que ele imagina. Pois é, e como é que um usuário comum deve tomar conta ou se preocupar com isso? Porque às vezes pode envolver algum tipo de risco também, né? Sim, a gente deve partir do pressuposto que tudo que a gente faz é público, né? Mesmo não sendo. Mas você deve ter essa preocupação de que tudo que você está fazendo, para onde você está indo, o que você está falando perto desses aparelhos, isso de alguma forma pode ser registrado. Por quê? Quando você instalou um aplicativo, você instala lá um aplicativo de mensagem instantânea e esse aplicativo ele fala: eu preciso ter autorização para acessar o seu microfone, caso você queira gravar uma mensagem de áudio. Ok, será que esse acesso ao microfone vai ser feito única e exclusivamente quando você aperta o botão? A gente já sabe. Ninguém sabe, quer dizer, ou já se sabe que é feito não só nessas situações. Pode me classificar como um pouco paranoico, mas eu acho que o Edward Snowden fez tem um valor incrível para a sociedade, porque ele mostrou que tem o potencial de e é explorado para. Né? Então, o fato do aplicativo ter acesso ao seu microfone, ok, ele tem. Pode ser esse acesso feito quando você aperta o botão, ou pode ser que eles acessem esse microfone no momento que eles têm vontade de acessar esse microfone. Se você olhou lá o seu registro de buscas no Google, você vai ver que tem trechos de áudio, porque o seu telefone Android está esperando o tempo todo você falar: ok, Google. Né? E aí ele vai pegar uns trechos de diálogo, vai pegar áudio de ambiente e tal, e sabe-se lá o que mais. Né? Como é que você vê isso, Wagner? Quer dizer, é um certo perigo para todo mundo, assim, né? De uma forma. Veja, a gente ainda está num estágio de que as coisas não são bem entendidas e não são bem pactuadas, né? Então, nós ainda estamos naquele estágio que o fato da tecnologia permitir, muitas empresas se julgam no direito de explorar
indiscriminadamente. Né? Então, ou seja, você tem empresas que trabalham adequadamente e você tem empresas, e em casos igual o Caio falou, governos que exploram indiscriminadamente esse tipo de coisa, e eu acredito que isso vai continuar acontecendo por algum tempo. Por quê? Porque você está trocando, nesse momento, mesmo sem saber, a comodidade pela sua privacidade. Ou seja, então, literalmente você faz uma troca, né? Ou seja, você não está pagando pelo serviço de localização, você não está pagando pelo serviço de busca, mas ao mesmo tempo você está autorizando que as suas informações sejam utilizadas e elas por si têm valor para essas empresas. Pois é, a gente foi até as ruas de Belo Horizonte justamente para conversar com alguns internautas e saber se eles têm mesmo consciência de que as atividades estão sendo expostas dessa maneira. A primeira pergunta foi justamente sobre essa ferramenta de localização do Google, olha só. Stephanie, aqui tem todo o percurso que eu fiz no dia de hoje. Então, eu saí do centro, fui até Santa Efigênia, voltei até o Santo Agostinho e de lá aqui para a Praça da Liberdade. Então, ficou tudo registrado aqui. O que você acha disso? Eu acho super bacana, mas isso aí é acesso para qualquer um ou é somente para a gente que é restrito? Eu acho ruim, eu acho que deveria ter uma certa restrição quanto a isso aí, porque quero ou não quero, está invadindo a privacidade da gente, né? Pra mim eu acho bacana, porque eu gosto, sabe, de no final do dia olhar por onde eu passei, ver os lugares, dar o feedback, saber o que as pessoas estão comentando do lugar, mas algumas pessoas podem se sentir um pouco incomodadas. Você pode também fazer uma reconstituição do espaço que você teve na semana, os lugares que você foi. É meio estranho porque é meio que um acesso a tudo que você fez, né? Mas assim, se a pessoa souber usar é bacana. Essa questão aí, Caio, da localização, por exemplo, a primeira entrevistada pergunta, isso aí, por exemplo, eu vi a minha localização, as minhas coisas, mas eventualmente, se alguém tiver acesso a isso pode me trazer algum tipo de complicação, né? Na verdade, quem tem acesso é você e a empresa. E a empresa também. E a empresa não é por meio de uma pessoa, não tem alguém lá que fica olhando necessariamente. Né, são software, né, que ficam monitorando para justamente dar essa troca. Né? A gente abre mão um pouquinho disso, a gente está pagando com a nossa privacidade, dando um pouquinho dos nossos dados e em troca a gente recebe, por exemplo, um alerta ou um contador de passos para, sei lá, um monitoramento de calorias consumidas que você está fazendo com o aplicativo. Então você está fazendo essa troca o tempo todo. O que acontece é que, às vezes, acesso a esse tipo de dados é feito por entidades outras ou com finalidades outras. E também nada garante que, por exemplo, a gente acha essa possibilidade muito remota, mas vai que essa empresa que te forneceu esse serviço hoje, ela amanhã deixa de existir ou ela é comprada por uma outra e essa outra vai ter acesso a esses dados, e, enfim. Não se sabe ainda, né, o que não pode. Se sabe, ou que esses dados vão ser repassados assim inadvertidamente, como aconteceu com o Facebook e Cambridge Analytica, sei lá, né, foi um erro. Pois né? Aí a gente nunca sabe, né? Como é que você vê essa questão da localização e desse mapa que se faz literalmente sobre os nossos passos, né? É uma coisa meio assustadora às vezes quando você vê pela primeira vez. Isso tem alguma utilidade, né? Um caso clássico disso é rastrear celular perdido, né? Ou roubado, etc. Você consegue fazer desse jeito. Mas veja bem, os pontos de vazamento de dados, eles são de 3 tipos que a gente poderia ver. O primeiro é exatamente, de alguma maneira, o seu celular ou a sua conta é violada e uma terceira pessoa tem acesso aos seus dados. Numa lógica de bandido mesmo. Agora, os outros 2 casos é que eles são mais comuns e que eles têm que ser trabalhados, ou seja, o da própria empresa que coleta o dado, como que ela usa essa informação e como que ela revende esse dado. Porque ali sim você tem um mercado muito mais estruturado, muito mais organizado e que ele não é conhecido de antemão como um mercado criminoso, como é o caso da pessoa que invade a sua conta, que rouba o seu celular, que rouba os seus dados pessoais. Então, o que nós vamos ter que aprender mais e mais é como lidar com os 2 últimos casos, ou seja, da empresa que coletou e para quem ela vendeu, que é exatamente os exemplos aqui que o Caio colocou. Pois é, além dessa questão da localização, a gente também tem a questão da privacidade dos dados que você pesquisa na internet. Isso também fica registrado, veja só. Se alguém tiver acesso a esses dados,
Isso te deixa desconfortável, saber que alguém tem acesso ao seu histórico de pesquisas? Com certeza deixaria muito desconfortável, porque é uma coisa da nossa privacidade, né? Porque se fosse para ser exposto, eu postaria tudo que eu estava fazendo. Deus me livre disso acontecer. Não, eu me senti muito desconfortável. Jamais. Por quê? Porque é privacidade, as coisas que você anda acessando, os sites que você anda entrando, é uma coisa que só diz respeito a mim, não quero ninguém sabendo o que eu tô fazendo. Imagina, eles vão saber tudo que eu tô estudando, tudo que eu tô pesquisando, vão hackear meus dados. Hoje em dia, tanta tecnologia, a gente tem acesso a muitas coisas boas, mas infelizmente as pessoas usam as ferramentas boas de má fé. Esse caso aí, por exemplo, de ver o que se pesquisou, aí é muito para usar, para literalmente conhecer a pessoa, né? O perfil dela e saber o que anunciar, o que colocar naqueles anúncios que aparecem para a gente. Assim. Exatamente, a ideia é essa. Se olhar aí, vamos falar do Google, que é uma empresa que se coloca como de tecnologia, mas ela tem uma atuação muito mais como uma empresa de mídia. Né? Ela vende publicidade, ela é um atravessador. Então ela vai ter um serviço muito melhor, ela vai ter uma possibilidade de rentabilidade muito melhor se ela falar direitinho, olha, anunciante, eu conheço um usuário, ele não vai falar do Caio, mas ele vai falar, eu conheço um usuário que tem essas e essas e essas características que se encaixam direitinho. Mostra o anúncio para ele que vai ser batata, você vai vender. O Google faz isso. E ele faz isso como? Você usa o navegador dele, você usa a ferramenta de busca dele, você usa às vezes o sistema operacional dele, então você está monitorando tudo desse usuário. A gente tem que ter um pouquinho mais de senso crítico na hora que está utilizando essas ferramentas e tentar entender que, às vezes, usar uma solução outra, de código aberto, onde você sabe exatamente o que está acontecendo, né? Não se deixar enganar, porque, ainda mais quando você está usando um software proprietário, aquele modo de navegação privativa que você acha que não está sendo escrutinado ali, ele, né? Pode ser, né? Tem um pedaço de código que a empresa não fala para ninguém o que está acontecendo, que é o segredo do negócio dela. Ela não vai falar para ninguém isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Não, pois é, a gente queria mostrar, inclusive, que um usuário comum o que eles costumam fazer para tentar proteger a própria privacidade. Veja só que a repórter Maria Cláudia Barreto ouviu de alguns entrevistados aqui de Belo Horizonte. Será que eles estão fazendo certo? Olha só. Normalmente eu sempre mudo de senha, troco a senha, o e-mail até que não, mas senha eu sempre faço assim, mais que 8 caracteres, eu misturo número com letra e tal. Quando eu uso um computador que não é meu, eu mexo no celular de alguém, entro numa rede social de um celular que não é meu, eu procuro sempre sair e deletar, o login, o e-mail, essas coisas. Logout, apagar histórico, fazer login em conta temporária em locais públicos, modo anônimo, se possível, evitar esse tipo de desconforto. As minhas redes sociais são fechadas somente para amigos, somente pessoas que eu conheço pessoalmente ou que eu tenho algum contato profissional ou pessoal, né? Quando eu tenho uma ferramenta que me permite isso, meus dados são criptografados, não só pelas minhas questões particulares, pessoais, mas também pelas minhas questões profissionais, né? Esses cuidados aí, a gente pegou, por exemplo, as pessoas que estavam falando, né, sobre a localização, as pesquisas, elas por si só tomam alguns cuidados. Troca de senhas, apaga os históricos, fecham as redes sociais. Isso é suficiente, Wagner? É um bom começo? Há outros passos que qualquer um pode e deve tomar para tentar se proteger um pouco mais? Isso é um bom começo. Tá? Você vê o seguinte, a gente já começa a perceber que a sociedade, você vê pessoas, usuários, elas têm a noção de que a privacidade delas está em risco. Né? E elas tentam eliminar aquelas ameaças mais palpáveis, que é a senha, o histórico que ela deixou num computador que não é o dela, a senha que ela pode ter gravado ali. Você vê que há uma preocupação, a troca de senha para evitar que a pessoa possa, né, ter a sua conta violada. E isso é um movimento bem interessante. Você vê que vocês fizeram uma amostragem aí que todas as pessoas têm alguma preocupação com privacidade. Mas esse fenômeno mais amplo da empresa que tem o seu rastro completo, você vê que ninguém levantou.
Ninguém atinou que, não, mas tem uma empresa, um conjunto de empresas que sabe tudo que eu faço. E nesse caso não adianta você apagar o seu histórico ou usar a navegação anônima. Não adianta, ou seja, a empresa lá vai estar sabendo de tudo de qualquer forma. Você fez 10 buscas no Google utilizando navegação anônima, mas você estava logado na aba anônima para fazer essas buscas. Ou você estava usando o Google Chrome, que é o navegador deles, que você não sabe o que ele está coletando de verdade. Você apagar o seu histórico, você resolveu a questão no computador do Wagner. Usei o computador do Wagner, resolvi o problema ali. Mas palpável. Esse histórico lá no Google registrado e associado ao meu login, ou ao login do Wagner, isso aí você não apaga. Isso você não tem como apagar. Né? Que coisa, gente. Então, realmente, literalmente as impressões digitais ficam ali para, vamos dizer assim, para a eternidade. Só tem um jeito, não usar. Não usar, né? Você não usar, realmente você... É aquilo que a gente falou no começo. Assim, a gente tem que partir do pressuposto que tudo que você faz, alguém vai visualizar. Um software ou uma pessoa. Mais provável que seja um software. Perfeito. A gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas daqui a pouco vai continuar falando sobre privacidade na internet. Não sai daí. Estamos de volta com a segunda parte do Panorama, que hoje fala sobre a privacidade na internet e os riscos em relação também às eleições. Aqui em nosso estúdio, os professores Caio César Giannini e Wagner Meira. Bom, vamos falar agora um pouco dessa questão dos dados que foram violados aí pelo Facebook, pela Cambridge Analytica, que a gente colocou no início do programa. Isso é um fato bastante grave, né? Isso, até que ponto já foi comprovado que houve algum tipo de má-fé, que houve algum erro? Isso a gente vai conseguir saber algum dia? Como é que a gente pode ler essa questão lá nos Estados Unidos, na Europa? O que aconteceu? Caio. Olha, a gente fazer esse tipo de julgamento vai sempre passar pelos nossos pressupostos éticos e morais. De acordo com quem está fazendo essa filtragem, não há necessariamente má fé, mas a gente entende que poderia ser feito de outra forma. Né? Que é você justamente usar as ferramentas de filtro e de seleção para fazer a sua mensagem chegar a um tipo de público que você sabe que vai ter uma receptividade maior. E aí o que essas entidades fazem? Eles fazem essas filtragens em diferentes níveis e moldam mensagens de acordo com cada um desses níveis. Então eu entendo que esse tipo de segmento aqui, ele vai tratar essa mensagem de determinada forma. Então eu vou escrever de um determinado jeito, eu vou usar de determinadas cores, eu vou usar de determinadas imagens para tentar convencê-lo melhor disso. Já esse outro segmento, ele não compactua daquelas ideias, ele atrapalha de um jeito diferente, então eu vou usar de um jeito diferente de falar com ele. Isso, comunicação, a gente faz isso desde sempre, só que agora é com um grau de exatidão muito grande e você está chegando de um jeito muito íntimo, é a pessoa olhando para uma tela, ela ali na intimidade dela, então você tem como fazer isso de um jeito... Por isso que a questão ética é meio elástica aí, né? Isso já vem sendo usado há um bom tempo, né? Para vários aspectos. Pois é, no caso, pelo que a gente vê com mais frequência, seria essa questão comercial que a gente vai estar conversando aqui, né? De eventualmente aumentar a venda de uma coisa, mostrar um produto que eventualmente a pessoa tem mais a ver com o perfil da pessoa. E isso agora nessa época de eleição, quer dizer, isso já está sendo falado que pode ter influenciado a eleição americana. Estamos aí há alguns meses da eleição aqui no Brasil, Wagner. Você que tem uma vasta experiência nessas pesquisas, inclusive de assuntos ligados a isso. Vocês já estão vendo possibilidades aí disso ser usado e eticamente, como é que se posiciona em relação a isso? Isso já está sendo usado, tá? Ou seja, a gente já tem relatos de um volume grande de contas falsas há 2 anos, desde que acabou a eleição. Na verdade, eu acho que essas equipes de campanha, elas já estão trabalhando continuamente. Então, quando acabou a eleição de 2016, eles já começaram a trabalhar para a eleição de 2018. Não é mais aquele esforço de campanha, é um esforço contínuo de construção dessa imagem nas
nas redes sociais e nas mídias sociais. Eu acho que esse caso da Cambridge Analytica, ele é interessante porque, na verdade, ele não é uma coisa, ele é uma sequência de coisas. E é interessante a gente notar, e eu acredito que ainda não está claro até que ponto ele atingiu. Por quê? Porque ele começa com um pesquisador solicitando autorização para fazer uma pesquisa, usando aqueles softwares de personalidade, etc., quem que você é, o que você gosta, etc. Mas ele ali, ele se propunha a coletar alguma coisa como 50 mil pessoas. Tá? Só que ao expandir para as redes de contatos, ele coletou 90 milhões. Até aí, ou seja, ele cometeu uma fraude no sentido de que ele foi além... Ele falou que ia fazer uma coisa, ele falou que ia fazer uma coisa e fez outra. Não satisfeito, ele vendeu esses dados para a Cambridge Analytica. Tá? E o Facebook, se ele foi omisso ou não é claro. Tá? Mas o que aconteceu é que, e aí é que o Facebook está sendo acionado, é que em vários lugares onde o Facebook atua, havia leis que obrigavam o Facebook a notificar os usuários sobre vazamento de dados. E ele não fez. Sim. Tá? Então, no mínimo, ele foi omisso nesse processo aí. E o que ninguém sabe direito ainda, se é que nós vamos saber em algum momento, é o uso que foi feito desse dado. Ou seja, então, o que é que eles fizeram com isso? Exatamente. E esse ponto é que é o ponto mais intrigante e que é o ponto mais poderoso, porque você ter uma montanha de dados de 90 milhões de pessoas, isso não é um dado que é trivialmente explorado. Para você explorar esse dado, você tem que ter muita tecnologia e você tem que ter um conhecimento que não é simples. Tá? E a forma como esse dado foi explorado é que realmente que tem que ser prestada atenção. Tá? Porque o vazamento de dados por si só, ele é ruim, mas a exploração pode ser muito pior. Cabe ressaltar que há notícias recentes aí da Cambridge Analytica oferecendo serviços no Brasil. Tá? Não lembro para qual candidato não, mas houve essa discussão dela abordando... Ou seja, ela já fez alguma coisa lá que eventualmente pode ter funcionado e agora ela já tem um know-how. Eu tenho muita clareza que ela já fez uma prova de conceito no Brasil. Tá? Isso é muito claro para mim, ou seja, que ela de alguma maneira ela já colocou, fez alguns experimentos, já plantou coisa no Facebook das pessoas, avaliou como é que elas retornaram. Então, ou seja, nós temos aí uma coisa em curso. E que a grande diferença, talvez, dessa eleição para as eleições passadas é um nível crescente de automação da atuação. Porque em eleições anteriores você tinha muita coleta de dados, você tinha muita obtenção de dados, mas havia uma percepção de equipes de campanha que, a partir daquelas informações, atuavam. Como foi na época do Obama, na primeira eleição do Obama. Tá? Sim. Agora, a gente atingiu um novo patamar de automação. Na verdade, você tem robôs, agentes, que eles fazem essa atuação junto ao público, e isso junto com a lógica das fake news, com esse mecanismo das fake news que se popularizou também. Só interromper para a gente mostrar mais um grupinho de pessoas para ver, olha que elas mesmas já têm consciência um pouco disso tudo que a gente está falando, elas já percebem que os dados talvez não estejam sendo utilizados tão, vamos dizer assim, inocentemente. Olha só. As entidades vendem os dados porque eles sabem a essa hora você vai ficar na sua casa, você tem 23 anos, você não sabem tudo disso, então vendem dados. Mas que há uma captação grande de dados e que as empresas que têm acesso a esses nossos dados, elas vendem, elas facilitam o acesso a eles para criar um perfil, tanto do consumidor quanto do eleitorado, sem sombra de dúvidas. Principalmente pessoas que são mais conectadas a essa coisa de política, acabam fazendo muita pesquisa baseada nisso, às vezes pode ter sentido você fazer uma espécie de campanha direta, indireta, né? São dados pessoais meu, né, da minha privacidade, eu acho que eles não têm o direito de pegar minhas coisas e vendê-las, né? Ou comercializá-las dessa forma. Pois é, mas mesmo não tendo, está acontecendo. Se você olhar, a lógica é a mesma. Do mesmo jeito que eu vou tentar saber por onde você passa para fazer uma ação publicitária de uma marca específica, eu também ficar sabendo por onde você passa, com quem você interage. Por quê? Vamos supor, se nós três temos o aplicativo do Facebook instalado nos nossos smartphones,
o Facebook está sabendo que nós 3 estamos juntos numa sala nesse momento, estamos passando, sei lá, 40, 50 minutos juntos. É bem provável que a gente esteja conversando. O Facebook vai tentar olhar, peraí, será que o Wagner é amigo do Caio ou não é? Como é que é? Tem conexão? Aí daqui a um tempo aparece sugestão de amigo, alguma coisa nesse sentido. Da mesma forma que isso é explorado para publicidade, para vender algum tipo de produto, vamos entender que a venda de uma marca, de um nome, de um candidato, segue a mesma lógica. E é por isso que o trabalho ele não para. Porque eu estou tentando o tempo todo construir uma marca, consolidar. E aí os robôs são muito importantes, porque quando vem uma mensagem, chega uma mensagem para a gente no nosso newsfeed ali, você vai olhar, quem é essa pessoa? Ela parece verdadeira? Ela tem seguidores? Aí você vai olhar o histórico, ela conversa com pessoas? É um robô, o robô conversa, o robô responde, e você é enganado. Sem saber, você é enganado e retuita uma coisa ou replica uma mensagem, e justamente essa mensagem chegou até você com aquele teor, com aquela foto, porque sabe-se que você está dentro de um grupo que pensa daquele jeito, que aquela imagem vai impactar melhor naquele grupo. Então essas ferramentas de automação, elas merecem a nossa atenção por causa disso. Porque agora é possível fazer isso e ter uma consequência que vai durar, sei lá, 4, 8 anos, 12 anos. Aí. Estamos caminhando para o finalzinho, Wagner. E aí, como é que você vê o futuro, o próximo disso? Quer dizer, a tendência é a nossa privacidade ficar cada vez menor, ou seja, a publicidade de tudo do que a gente faz, porque cada vez, entre aspas, se comunica mais pela internet e pelas redes sociais, né? Existem movimentos, inclusive políticos aí, que surgiram através das redes sociais. A tendência dessa discussão virtual, ela literalmente acabar um pouco a nossa privacidade e aí acontecer isso tudo que o Caio está colocando, quer dizer, cada vez a automação, o robô, o computador, sei lá como é que a gente vai chamar, vai saber exatamente o que a gente está pensando? Eu sou mais otimista. Eu acho que, bom, por um lado eu sou mais pessimista, porque a privacidade ela não vai acabar, não, ela já acabou. Já acabou então, né? Mas por outro lado, você vê que é interessante essa consciência crescente. Tá? Então, eu acredito que a gente vai atingir um nível de saturação e que nós vamos passar a controlar o que se sabe da nossa vida, nós vamos ter consciência disso. Então, ou seja, aí talvez seja um ponto de equilíbrio. Tá? Você sabe que a empresa tem aquelas informações suas, mas você não está preocupado. Então, pessoalmente, eu tento fazer isso. Eu encaro aquilo não como uma ferramenta passiva, mas como uma coisa ativa. Então, eu controlo o que eu coloco em redes sociais, o que eu coloco na internet, o que eu faço, etc. Falo assim, não, isso que eu coloco é porque eu não me importo. E o que você importa e o que eu me importo eu não coloco, simplesmente sim. Tá? Porque eu não vejo qualquer garantia desse ferramental de que ele possa preservar a minha privacidade a qualquer custo. Perfeito. Queria agradecer muito ao Wagner, agradecer muito ao Caio, agradecer a você que nos acompanhou. O Panorama de hoje falou justamente sobre a privacidade na internet. Esse é o primeiro programa de uma série que nós vamos fazer ao longo do ano para as eleições 2018. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.